espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Uma pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Pessoal, não está sendo fácil, mas a dificuldade está aí, a gente precisa saber viver essas dificuldades, tá? A gente já passou por várias delas, a gente ainda vai passar por muitas outras e a gente tem que se virar, a gente tem que dar um jeito, é preciso saber viver. Vamos começar então a nossa proposta da aula de hoje? Hoje nós não temos videoaula, a gente tem um vídeo sobre a nossa análise reflexiva, então vamos lá. Tá, mas o que é isso? O que é uma análise reflexiva? Como a gente tem dois termos, vamos tentar analisar cada um deles. Diz aqui que a análise consiste no exame detalhado sobre determinada matéria ou assunto, observando todos os pormenores que formam cada parte de um todo. Então, o que a gente vai fazer é analisar os nossos conteúdos com detalhes, tá? Com pormenores. Entretanto, não é uma análise qualquer, é uma análise reflexiva e está aí escrito para a gente. Reflexão é o cuidado que se tem em relação ao próprio processo de entendimento, atenção aos eventos da consciência e ao plano das ideias. Ou seja, a gente vai analisar tomando cuidado com o processo de aprendizagem, de entendimento, para que assim a gente possa, no plano das ideias, entender melhor esses conteúdos. Vamos lá? Só lembrando que a gente já estudou a Revolução Russa, tá? E a crise de 1929. O que a gente vai fazer é revisar com análise, com reflexão, esses temas. Vamos começar pela Revolução Russa? A gente viu, primeiramente, os antecedentes da Rússia, ou seja, antes da Revolução, lá no século XIX. Nós vimos que a população, principalmente camponesa, né, que era 80% da população russa, não tinha privilégio algum e viviam de forma miserável, alguns ainda como servos. A industrialização ela tinha dado os primeiros passos, mas a burguesia ela era pouco numerosa, a maior parte dela ainda estrangeira, e o proletário vivia de forma miserável também. Além dos camponeses, os operários viviam miseravelmente, viviam com fome. A economia era atrasada através de uma agricultura tradicional e de fraca industrialização. Nós vimos que, além desse problema, em relação à população camponesa e operária, um outro problema que existia na Rússia eram os interesses imperialistas. A Rússia tinha ambições, o governo russo do czar Nicolau II tinha ambições de dominar territórios como a Manchúria, na China, mas não conseguia. Até mesmo foi derrotado para o Japão, isso em 1905, e que gerou algo bastante importante da gente recordar, um evento chamado Domingo Sangrento, em 1905. Lembra lá? Em 1905, camponeses dirigiram-se ao Palácio de São Petersburgo para reclamarem de trabalho e de pão, e também da derrota na Guerra Russo-Japonesa. Entretanto, lá foram recebidos a tiro pela Guarda Imperial. É importante a gente marcar esse evento, tá, como um ensaio para a Revolução Russa, que vai acontecer anos depois, em 1917. Aliás, nós temos duas revoluções em 1917. Vamos recordar? A gente começa, por exemplo, com a Revolução Burguesa, feita em 1917, em fevereiro, em que o czar ele é deposto, ele é retirado do governo pelo partido menchevique, um partido ligado à burguesia, ainda pequena na Rússia, tá? E assume o governo, portanto, Kerensky, que era líder menchevique, juntamente com o príncipe Lvov, e tentam criar nesse ambiente, por fim ao absolutismo, à monarquia, mas iniciar uma situação de democracia liberal,
Entretanto, a Rússia é mantida na Primeira Guerra Mundial e isso incomodava boa parte da população pobre. A situação dos camponeses não se altera porque não há reforma agrária e os soldados e operários se organizam em assembleias, chamados de sovietes. E no mesmo ano, lembra lá? Temos a Segunda Revolução, não mais burguesa, agora uma revolução socialista, em outubro de 1917. Essa revolução ela é motivada também por um livro que está aqui, ó, tá? As Teses de Abril, escritas por Lenin, com ideias resumidas também por esses lemas aqui: todo poder aos sovietes, ou seja, todo poder aos operários, aos camponeses, aos trabalhadores. E também através do lema paz, pão e terra. Paz, saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial; pão, distribuição melhor dos alimentos; e terra, reforma agrária. E a partir então desse momento, né, da Rússia socialista de outubro de 1917, a gente tem a implementação da ditadura proletariada, né? E os Romanov, né, são mortos, portanto, pelo grupo bolchevique, que era o outro partido que a gente também estudou. Você lembra de tudo isso? Se não lembra, volta na sua apostila. A gente viu também a chamada NEP, a nova política econômica, depois de anos de guerra civil, após a Revolução Bolchevique, né, em outubro de 1917, o Lenin ele inicia, né, uma nova política econômica, trazendo alguns princípios capitalistas, tá, para o seu conjunto econômico socialista. Atenção, não é que ele implantou o capitalismo na Rússia, não. Ele só pegou algumas coisas do capitalismo, porque ele via como algo atrasado, né? Então ele dá um passo atrás no sentido do capitalismo, da adoção do capitalismo, para dar dois à frente, para desenvolver a economia nesse novo ambiente. Mas o que a NEP fez na prática? Primeiro, permitiu os agricultores comercializarem o que sobrava das suas produções, tá? Segundo, abrir pequenas empresas e comércios privados também passou a ser permitido na Rússia. Terceiro, ingresso do capital estrangeiro no país através de financiamentos. E quarto, os transportes, a comunicação e os bancos ficaram sob o domínio do Estado, o restante não. Então a gente percebe, né, que a nova política econômica ela trazia alguns elementos, tá, do capitalismo, mas mantinha uma estrutura socialista de administração da Rússia. Para fechar esse tema, vamos só lembrar lá o seguinte, que após a Revolução, começa então todo um sistema de redistribuição das terras para os trabalhadores do campo, tira da nobreza, entrega para os camponeses, começam a nacionalizar os bancos, né? Os bancos não são mais privados, eles passam a ser do Estado, começa a ter controle também das fábricas pelos operários, pelos próprios trabalhadores. Entretanto, a gente vai ver um outro lado também da Revolução Socialista, que é um lado autoritário, criando apenas um partido, o Partido Comunista, perseguindo os opositores, criando campos de concentração e criando também a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, unificando todos os países soviéticos, todos os países socialistas sobre um único governo, um único partido, que era o Partido Comunista. Beleza? Simples, não é? Vamos para outro tema? Crise de 1929. Então, analisando, refletindo sobre esse conteúdo, a gente viu que a crise de 1929, que também pode ser chamada como Grande Depressão, ela foi, no caso, uma depressão econômica, uma queda econômica, que teve início lá em 1929 e persistiu na década de 1930, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. Ela começa nos Estados Unidos, mas se espalha por todo o mundo capitalista, tá? Por todos os países capitalistas, e a gente viu que tem uma série de motivos para essa crise acontecer. Nós começamos observando o seguinte, que após a Primeira Guerra Mundial, lá na década de 1920, nos primeiros anos, os países europeus estavam devastados por causa da Primeira Guerra Mundial, a produção industrial e agrícola estava totalmente comprometida, e isso fez com que esses países europeus, tá, que enfrentavam uma crise generalizada, buscassem recurso nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, que era um devedor antes da Primeira Guerra Mundial, passa a ser um credor, a emprestar dinheiro. Então, os Estados Unidos da América passaram por um grande desenvolvimento econômico pós-Primeira Guerra Mundial. Nós vimos ainda o seguinte, que nesse período se desenvolveu uma sociedade diferente por lá, uma sociedade do consumo, em que o círculo do desenvolvimento econômico, o aumento do consumo interno, né, gerou lá
um crescimento econômico e uma queda crescente no desemprego, na inflação. Consequentemente, olha lá, levou uma confiança, uma facilidade do crédito, e as pessoas começaram a consumir coisas que não consumiam até então, como carros, telefones, geladeiras, rádios, todas as invenções tecnológicas se popularizaram, portanto, na classe média. Os mais pobres não, mas a classe média passou a consumir mais. E a partir daí a gente percebe a famosa formação do American Life Way, lembra disso? O estilo de vida americano, que imerso numa grande produção industrial, eles passam a usar o marketing, a propaganda e a associar as ideias de felicidade, tá? E liberdade com consumo, e passam a viver, portanto, né? A viver ao modo americano é viver consumindo, tá? Porque isso traz liberdade, isso traz felicidade. Bem, nós observamos várias propagandas durante as nossas aulas e vai ser importante também, no momento que você realizar aquela atividade online, sabe? Perceber esse estilo de vida consumista, combinado? Entretanto, senhores e senhoritas, nós vimos também que esse otimismo escondia uma faceta, um lado obscuro da sociedade e da economia estadunidense. Nós vimos, no caso, que havia uma superprodução, se produzia demais nas indústrias e não se percebia que estava reduzindo, olha lá, o consumo, tá? A redução do consumo com superprodução. Isso gerou, importantíssimo de perceber, uma série de falências. As indústrias, o comércio começou a falir. Isso gerava demissões, e com demissões se reduzia o consumo, reduzindo o consumo se tinha mais falência, com mais falência, mais demissão. Então, esse ciclo vicioso, tá? Era, no caso, que levava os Estados Unidos à crise e muita gente não percebia. Até que na Quinta-feira Negra, né, em outubro de 1929, ao estouro da bolha, né, quando as pessoas vão fazer comércio na Bolsa de Ações, né, na Bolsa de Nova York, e quando chegam lá, ninguém compra e ninguém vende ações. Tá? E a partir desse momento se percebe de fato a crise. Por isso que se chama quebra da Bolsa de Nova York, crash da Bolsa de Nova York, ou crise de 1929, ou ainda a Grande Depressão. E qual foi a solução encontrada? Está aí também. Olha só, estudamos o New Deal, o novo acordo. Cresceu nos Estados Unidos a ideia de que a responsabilidade da crise era do governo, porque o Estado não controlou a especulação financeira da Bolsa, a produção excessiva, e começaram então a criticar esse modelo, né, de liberalismo econômico, e que o desastre podia ser evitado. Então começou então uma disputa entre um grupo que achava que o governo deveria ser liberal, o grupo do Hoover, ou o grupo do Franklin Roosevelt, que pensava numa política intervencionista através do New Deal, a nova proposta, novo acordo, né? A nova postura. Ele propõe um plano de recuperação econômica, vence, tá? As eleições. E esses novos rumos aparecem através de intervenções do governo na economia, como o auxílio social, tá? Uma aposentadoria, seguro-desemprego, regras para a produção de bens e alimentos, como lá na agricultura, no petróleo, do carvão. Para quê? Para evitar a superprodução ou a desvalorização dos bens, né? Começa a determinar quanto se pode produzir, se criam lá uma política de empréstimos para os fazendeiros, para evitar que a população do ambiente rural vá para a cidade, piore ainda mais a situação, né? Cheio de desemprego, né? E criam lá salários mínimos, jornadas de trabalho regulamentadas, proíbem o trabalho infantil para quê? Para garantir o emprego a todas essas pessoas, tá? Então, um governo que no começo era liberal, né? Um governo americano que no começo da década de 20 era liberal, a partir da década de 30 passa a ser mais intervencionista com esse troço, esse acordo econômico chamado de New Deal, ok? Pessoal, eu espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado a todos vocês. Caso falte alguma coisa, não fique avexado, não fique com vergonha. Me procure, porque com certeza eu vou te ajudar. Estou com saudades. Não é o modelo ideal das nossas aulas, mas é o modelo que está dando certo, ok? Está dando certo. Qualquer coisa, estou à disposição. Um beijo, saudade e até a próxima.